Você já ouviu a história de como Exu destranca ruas viveu uma vida de crimes? Convencido que seguia a justiça, laroiei a todos, e hoje vamos conhecer a história de como ele se tornou o grande Exu que abre os caminhos. Jaskier nasceu em uma pequena vila isolada no sertão nordestino, um lugar onde o sol implacável parecia se esconder apenas para voltar com ainda mais força no dia seguinte, castigando a terra ressecada. O chão rachado e fissurado, a seca interminável e a luta diária pela sobrevivência eram o cenário constante, imutável, que todos enfrentavam com uma resistência incansável. Desde muito cedo, Jaskier teve que aprender que, naquele lugar árido e desolado, a vida não dava espaço para a fragilidade. Não havia lugar para fraquezas ou lamentos em um ambiente onde o calor abrasante e a escassez de água exigiam coragem e determinação a cada instante. A cada passo, o vento carregava o cheiro do cansaço de todos os que se arrastavam sob o céu sem nuvens, como se a própria natureza testasse a resistência humana. Era uma luta constante para sobreviver em um mundo implacável, onde o mais forte, seja em corpo ou espírito, sempre prevalecia, deixando os mais fracos para trás. Jaskier cresceu imerso nesse desafio diário, aprendendo a endurecer sua alma e a adaptar-se às condições mais severas, com a única esperança de que, algum dia, ele conseguiria deixar aquele lugar desolado para trás, mesmo sabendo que a vida nunca seria fácil para ele ou para aqueles que o rodeavam. A sua família era simples, sem riquezas ou status, vivendo nas margens de uma sociedade que parecia ignorar sua existência. Seu pai, um homem de semblante sério e olhar distante, possuía os olhos carregados de histórias não contadas, como se a vida o tivesse marcado de formas que ele jamais conseguira expressar. A dor profunda que ele carregava era algo que Jaskier via refletido em seus gestos, em sua postura cansada e nas palavras raras que ele proferia. Trabalhava a terra que se mostrava cada vez mais ingrata, como se também desafiasse sua vontade e resiliência. Sua mãe, uma mulher de coragem silenciosa, era o alicerce da família. Apesar de suas próprias limitações, ela cuidava dos filhos com o pouco que podia oferecer, mas sempre com um olhar cheio de amor, como se quisesse passar a seus filhos uma esperança que ela mesma talvez não tivesse mais. Jaskier cresceu observando com um misto de admiração e impotência os olhos desesperados de seu pai, que se via diante dos coronéis da região, homens poderosos que usavam sua autoridade para abusar do povo, esmagando qualquer vestígio de dignidade que ainda restava entre os mais humildes. Ao mesmo tempo, observava a impotência de sua mãe diante das dificuldades constantes que a vida impunha, vendo-a se desdobrar para dar o melhor para seus filhos, mesmo quando tudo parecia perdido. Essas imagens, gravadas em sua memória desde a infância, seriam o combustível para a força interior que ele desenvolveria mais tarde. Ainda jovem, Jaskier testemunhou um dos momentos mais humilhantes e dolorosos de sua vida. Sua família foi desonrada por um coronel, um homem de coração implacável e desejo insaciável de expandir seus domínios. Em sua busca por mais poder, ele invadiu a casa de Jaskier, arrancando dela toda a dignidade que ainda restava. Seu pai, que sempre havia lutado com as próprias mãos para manter a família unida, foi humilhado diante de seus filhos e esposa, impotente diante da brutalidade do coronel. A cena ficou gravada na memória de Jaskier, marcada como uma ferida profunda que ele nunca esqueceria. A impotência que ele sentiu naquela hora, vendo seu pai ajoelhado perante o tirano, parecia corroer sua alma. A indignação se transformou em um juramento silencioso, mas firme, que ecoaria em sua mente por muitos anos. Ele nunca se submeteria aos poderosos como seu pai fizera. Para Jaskier, a justiça não era uma questão de palavras ou leis, mas sim de força bruta, e ele estava determinado a adquiri-la a qualquer custo. Aquele momento de humilhação foi o ponto de inflexão que o impulsionou a buscar poder, a lutar para que sua voz fosse ouvida e principalmente para que ninguém mais pudesse vê-lo como alguém fraco e submisso. Ele sabia que para conquistar justiça precisaria ser forte, e não hesitaria em usar essa força sempre que fosse necessário. Sua juventude foi marcada por uma sede insaciável por justiça, que logo se mesclou com a dor pungente da vingança.
O que começara como um desejo de corrigir as injustiças que ele testemunhara, especialmente a humilhação de seu pai, logo se transformou em uma busca implacável por retribuição. Jaskier mergulhou nas artes da luta e do combate, buscando cada vez mais aprimorar suas habilidades, e não demorou para que se destacasse, especialmente pela sua destreza com a faca, que se tornaria sua grande aliada, uma extensão de sua própria vontade de derrotar qualquer um que cruzasse seu caminho. Seu temperamento explosivo e a raiva reprimida, que se acumulava como um fogo silencioso dentro dele, eram forças que o moldavam. A cada golpe, a cada treino, a cada batalha, ele sentia sua raiva crescer, como se fosse uma chama prestes a se alastrar sem controle. Jaskier não tinha medo de nada, e isso o tornava não só imprevisível, mas também temido por aqueles que o conheciam ou cruzavam seu caminho. Sua ausência de temor diante da dor, da morte ou de qualquer desafio o tornava uma figura assustadora. Um homem que não se intimidava com nada nem ninguém, sempre pronto para agir, com um olhar que transmitia a certeza de que qualquer obstáculo seria destruído em seu caminho. Em um dia fatídico, um encontro inesperado com 2 soldados do coronel que havia humilhado sua família marcou o início de uma jornada que mudaria a vida de Jaskier para sempre. Os soldados, com seus rostos insensíveis e corações endurecidos, não estavam ali apenas para cumprir ordens, mas para desonrar novamente a memória e o legado de sua família. Eles repetiram os abusos, agora com ainda mais arrogância, ignorando o sofrimento passado e desafiando Jaskier de uma maneira que despertou nele uma fúria incontrolável. Tomado pela raiva e pela sede de vingança, Jaskier se lançou em um confronto sangrento. A luta foi feroz, com golpes rápidos e certeiros, e antes que os soldados tivessem chance de reagir, Jaskier os matou, um por um, com uma frieza que assustaria qualquer um que estivesse por perto. Mas ao fazer isso, ele não só se vingou, como também selou seu destino. Sua ação o transformou no alvo de uma caçada implacável, um homem marcado para morrer. O que Jaskier não sabia era que um dos soldados mortos era parente de um coronel poderoso, um homem com influência em toda a região e que, tomado pelo desejo de vingança, jurou caçar Jaskier até o fim dos tempos. O peso dessa vingança se abateu sobre Jaskier, que agora era um fugitivo, com a vida transformada em uma corrida constante pela sobrevivência, sempre à sombra da ameaça que se aproximava. A perseguição foi feroz, implacável e sem misericórdia. Sem ter para onde correr, Jaskier viu-se encurralado pela sua própria necessidade de vingança e pela busca incessante de justiça. Desesperado e ciente de que não havia mais espaço para ele em sua terra natal, fugiu para o interior, para as vastas e inóspitas terras que pareciam ser o único refúgio. Foi nesse isolamento que ele encontrou o cangaço, uma vida marcada pela violência e pela lei do mais forte, onde homens e mulheres, tal como ele, não tinham outra escolha senão se alistar naquela luta constante, sem esperança de redenção. No cangaço, Jaskier se sentiu, pela primeira vez, verdadeiramente em casa. Não por querer a violência, mas porque ali ele poderia se proteger, assim como os outros, dos perseguidores que nunca parariam. Sua ferocidade no combate logo se destacou, mas foi sua astúcia estratégica que realmente o fez brilhar. Enquanto muitos dos cangaceiros confiavam apenas na força bruta, Jaskier usava sua inteligência para planejar ataques, emboscadas e fugas, fazendo com que o bando se tornasse cada vez mais eficaz. Ele se mostrou capaz de antecipar os movimentos dos inimigos, explorando as fraquezas e sempre criando oportunidades para derrotar os mais poderosos. Sua habilidade de pensar sob pressão e tomar decisões rápidas foi uma vantagem crucial que fez dele não apenas um guerreiro imbatível, mas também um líder natural. Em pouco tempo, Jaskier ascendeu na hierarquia do grupo, ganhando a confiança do líder, que, impressionado com a inteligência e o domínio da situação por parte de Jaskier, o nomeou seu braço direito. O caminho de Jaskier no cangaço estava apenas começando, e ele sabia que, naquele mundo sem lei, ele finalmente tinha encontrado seu lugar. Uma terra onde a vingança e a sobrevivência eram tudo o que importava. Embora fosse imerso na violência e nos crimes que definiam o cangaço, Jaskier ainda carregava dentro de si uma chama de fé, um resquício da crença que não seria facilmente apagado.
Mesmo no meio das traições, dos saques e das batalhas sangrentas, ele acreditava que estava, de alguma forma, fazendo justiça em um mundo onde as leis dos poderosos eram as únicas que se faziam valer, e onde a voz dos mais fracos parecia não existir. A missão do bando era clara: saquear fazendas, atacar vilarejos e impor seu próprio código moral, punindo com brutalidade aqueles que desrespeitassem as regras do grupo. O caos e a violência eram a moeda corrente nesse universo de sobrevivência, onde a moralidade era muitas vezes distorcida e as ações guiadas pela necessidade de vingança e poder. Porém, mesmo rodeado por uma cultura de impunidade e brutalidade, Jaskier nunca perdeu sua fé em Deus. Para ele, a violência não era um fim em si mesma, mas um meio de alcançar algo maior, uma justiça superior que transcendia as normas e leis humanas. Ele via sua missão no cangaço como um cumprimento de uma vontade divina, como se estivesse de alguma forma agindo sob uma orientação que ele não compreendia completamente, mas que o mantinha firme em seu propósito. Jaskier acreditava que, mesmo em um mundo sem lei, ele estava combatendo as injustiças do universo de uma maneira que os poderosos não poderiam entender. A cada ataque, a cada emboscada bem-sucedida, ele sentia que estava cumprindo um papel divino, uma missão que lhe fora dada para corrigir um desequilíbrio, mesmo que de forma tortuosa e cheia de sombras. Para ele, a violência não era um erro, mas uma consequência de viver em um mundo onde os fracos eram constantemente esmagados pelos poderosos. E ele estava lá para lutar contra isso, mesmo que fosse a sua maneira. Durante uma das incursões do bando, Jaskier passou por Juazeiro do Norte, uma cidade conhecida por sua espiritualidade e pelo impacto que o padre Cícero exercia sobre as pessoas. O destino, em sua ironia, fez com que Jaskier cruzasse o caminho desse homem sábio, cuja fama de bondade e piedade transcendia as fronteiras da cidade. Padre Cícero, com seu olhar atento e penetrante, percebeu imediatamente que Jaskier não era apenas um cangaceiro impiedoso, mas um homem dividido, um ser atormentado por um conflito interno profundo, onde o bem e o mal batalhavam silenciosamente dentro de seu coração. Ele viu algo mais em Jaskier, algo que fugia à simples aparência de um homem endurecido pela violência. Havia uma chama de dúvida em seus olhos, uma angústia que ele não conseguia esconder. Com sua paciência característica e empatia, o padre Cícero se aproximou de Jaskier, oferecendo palavras de sabedoria e esperança. Ele falou sobre a redenção, sobre o perdão e sobre a possibilidade de encontrar um caminho para a paz, longe das trevas que cercavam a vida de Jaskier. O padre, com uma calma serena, tentou convencê-lo de que era possível abandonar o cangaço, que ainda havia tempo para que ele se libertasse da violência e encontrasse um propósito mais alto. Por um breve momento, Jaskier sentiu-se tocado pelas palavras do padre. A ideia de abandonar o cangaço, de viver sem o peso das armas e das mortes, de buscar a paz e a redenção, parecia-lhe tentadora. A luta interna dentro de seu peito era forte, e ele se viu dividido entre o homem que desejava ser e o homem que o destino o forçava a ser. No entanto, o chamado do cangaço foi mais forte. Jaskier sabia que não poderia abandonar seus companheiros de luta, homens e mulheres que haviam se tornado sua família, seu único vínculo com a sobrevivência. O bando estava à mercê de um grupo rival que ameaçava tomar o território que haviam conquistado com tanto esforço e sangue. Jaskier não podia virar as costas para eles, especialmente sabendo que, sem sua liderança, a batalha seria perdida. Ele sabia que a vida que escolhera havia imposto um preço alto, mas o peso da lealdade ao seu bando, a responsabilidade de protegê-los, falou mais alto naquele momento. Mesmo com o coração dividido, ele se afastou do padre Cícero, carregando consigo não apenas a dor de sua decisão, mas também a certeza de que, naquele instante, não podia abandonar a única vida que conhecia. O padre, por sua vez, o observou partir com um olhar cheio de tristeza e esperança, rezando para que algum dia Jaskier encontrasse o caminho da redenção, apesar das sombras que o cercavam. Quando o confronto entre os cangaceiros e as forças do governo aconteceu, a batalha foi intensa, marcada por tiros incessantes e emboscadas impiedosas. Jaskier, com sua habilidade de combate refinada e seu espírito imbatível, lutava com a ferocidade de um homem que já não temia a morte.
Porém, o destino, que sempre parecia tão implacável, finalmente alcançou-o. Durante o combate, uma bala certeira o atingiu, e com a dor lancinante do ferimento, Jaskier caiu. Sua vida, marcada por uma constante luta pela sobrevivência, pela violência e pelo sofrimento, chegou ao fim, mas não da maneira que ele imaginava. A morte não levou apenas seu corpo, mas o deixou em um estado de transição, um espaço onde o tempo parecia se distorcer, e ele não sabia se estava ainda vivo ou já no limiar da eternidade. No momento em que a vida deixou seu corpo, sua alma não desapareceu como ele talvez esperasse. Ao contrário, ela foi transportada para o plano espiritual, um domínio além da vida e da morte, onde ele começou a enfrentar os próprios demônios que havia alimentado ao longo de sua existência. Esse novo ambiente era sombrio, carregado de ecos do sofrimento e das escolhas que ele havia feito. O espírito de Jaskier se viu confrontado com os fantasmas de sua violência, as sombras de cada vida que ele tomara e os pecados que cometera em nome da vingança e da justiça. Ele não estava mais em um campo de batalha físico, mas agora enfrentava a guerra mais difícil. A luta contra a culpa, a raiva e o arrependimento que haviam se tornado uma parte indissociável de sua alma. A cada passo no plano espiritual, Jaskier era confrontado por visões de seu passado, de momentos em que suas escolhas haviam sido moldadas pela dor e pelo desejo de justiça a qualquer custo. Ele viu os rostos das pessoas que havia ferido, as famílias que destruíra, os inocentes que, como ele, haviam sido vítimas de um sistema opressor. Em cada um desses momentos, ele se viu diante de uma escolha: sucumbir à escuridão que o consumia ou procurar a luz que, embora distante, ainda parecia brilhar no fundo de sua consciência. A travessia que ele agora enfrentava não seria fácil, pois para encontrar a redenção, ele teria que confrontar a própria essência de sua alma e lidar com o peso dos seus erros. Jaskier estava prestes a iniciar uma jornada mais profunda e reveladora do que qualquer luta que ele já tivesse enfrentado em vida. No plano espiritual, Jaskier se viu imerso em um ambiente de quietude e reflexão, distante das batalhas e da violência que marcaram sua vida. Ao olhar para sua trajetória, ele percebeu com clareza o quanto a violência o havia moldado, deixando marcas profundas em sua alma. Contudo, o que inicialmente parecia ser um lugar de condenação e sofrimento, logo se transformou em um espaço de aprendizado e revelação. Ele sentiu uma presença acolhedora, como se algo ou alguém o guiasse, oferecendo-lhe uma chance de compreender as consequências de suas ações. E, mais importante ainda, de buscar a transformação. Era como se o plano espiritual fosse um espelho, refletindo não só seus erros, mas também as possibilidades de mudança que ele nunca tivera a oportunidade de explorar enquanto ainda estava vivo. Entidades superiores, figuras serenas e imponentes, apareceram diante dele. Com uma sabedoria que transcendia qualquer compreensão humana, essas entidades se apresentaram como guias para o processo de redenção de Jaskier. Elas o acolheram com compaixão, mas também com a firmeza de quem conhece a necessidade de confrontar os aspectos mais sombrios de uma alma. Elas o orientaram a olhar para os atos de sua vida com uma visão mais ampla, entendendo que, apesar dos erros cometidos, ainda havia espaço para o perdão, para a purificação e para a transformação. Jaskier foi ensinado que a verdadeira justiça não se encontra na violência, mas no equilíbrio e no entendimento das complexas teias que ligam todas as ações no universo. À medida que seu processo de transformação avançava, Jaskier compreendeu que sua missão ainda não havia chegado ao fim. Ele não seria simplesmente julgado ou condenado. Ao contrário, foi-lhe confiada uma nova responsabilidade. O plano espiritual, vendo nele alguém que, apesar de sua trajetória de dor e raiva, ainda possuía em sua essência a chama de um homem capaz de lutar por algo maior, designou-lhe uma nova missão. Jaskier foi incumbido de ajudar aqueles que, assim como ele um dia, enfrentavam injustiças no mundo espiritual, lidando com as sombras de suas próprias existências passadas. Agora, em sua nova jornada, Jaskier deveria ser um guia para aqueles que precisavam compreender seus próprios erros, buscando a paz e a harmonia com o universo. Ele ajudaria almas perdidas a superar suas próprias lutas internas e a redimir-se dos atos que as haviam aprisionado em um ciclo de sofrimento. A missão de Jaskier, embora desafiadora,
lhe ofereceu a chance de curar não apenas a si mesmo, mas também aqueles que estavam na mesma luta. Ele sabia que a redenção era um caminho árduo, mas finalmente compreendeu que, através da compaixão e do entendimento, ele poderia, de alguma forma, trazer a verdadeira justiça, não por meio da espada, mas pela transformação das almas que cruzassem seu caminho. Foi então que Jaskier, agora transfigurado pelo processo de transformação espiritual, passou a ser conhecido como Exu Destranca-Rua, o guardião dos caminhos. Seu nome, dado pelas entidades superiores que o orientaram, refletia não apenas a mudança em sua essência, mas também a importância de sua nova missão. Ele deixou para trás o homem que, em vida, buscava vingança e poder, e renasceu como uma entidade imponente, com uma sabedoria e uma força que transcendem os limites da compreensão humana. Exu Destranca-Rua não era mais o guerreiro movido pela raiva, mas sim um ser espiritual com a responsabilidade de auxiliar aqueles que, como ele, estavam aprisionados em suas próprias dificuldades e obstáculos. Sua missão era clara. Ele se tornaria o destruidor das barreiras, aquele que abriria os caminhos para aqueles que estavam perdidos ou impedidos de seguir em frente. Exu Destranca-Rua não se limitava a remover apenas as dificuldades externas. Ele tinha a capacidade de auxiliar aqueles que enfrentavam conflitos internos, ajudando-os a superar medos, traumas e crenças limitantes que os impediam de avançar em suas jornadas. Sua força não estava apenas na sua habilidade de destruir os obstáculos visíveis, mas também na sua capacidade de oferecer clareza e direção aos que buscavam um novo caminho, uma nova oportunidade. Com o tempo, Exu Destranca-Rua tornou-se uma figura respeitada, reverenciada por sua determinação e pela maneira inabalável com que enfrentava as adversidades. Ele era conhecido não só por sua imensa força, mas também por sua sabedoria prática, por saber exatamente onde agir e quando interceder. A cada alma que cruzava seu caminho, Jaskier, agora Exu, oferecia uma segunda chance, uma oportunidade de transformação. Ele ajudava aqueles que estavam à beira da desesperança, mostrando-lhes que a vida, por mais difícil que fosse, sempre oferecia uma porta para quem estivesse disposto a lutar por ela. Exu Destranca-Rua, com seu nome e sua missão, passou a ser sinônimo de libertação e justiça. Ele não só abria os caminhos, mas também guiava os que tinham a coragem de enfrentá-los. Com seu olhar atento e seu coração transformado, ele passava a ser uma referência de força para aqueles que buscavam uma vida melhor, desafiando as forças que os aprisionavam e mostrando-lhes que, com a determinação certa, não havia obstáculo que fosse grande demais. Cada vida tocada por sua presença tinha a chance de renascer, de se libertar das correntes que os mantinham estagnados. Exu Destranca-Rua não apenas destrancava ruas físicas, mas também as vias espirituais e emocionais, permitindo que cada ser tivesse a oportunidade de florescer, superar e viver de maneira mais plena. Sua transformação em Exu Destranca-Rua não significou apenas um símbolo de força, mas também de redenção. Ele se tornou a encarnação viva de que, por mais sombria que tenha sido uma trajetória, sempre há espaço para a mudança, para o perdão e para a evolução espiritual. Exu Destranca-Rua não era mais o homem amargurado e sedento por vingança, mas sim um ser iluminado que, ao aceitar seus erros e se redimir, conseguiu alcançar um propósito maior. Sua história pessoal, marcada pela luta e pela dor, agora servia de exemplo para outros que, como ele, poderiam ter sido consumidos pelos próprios demônios, mas que, ao buscarem a verdadeira transformação, poderiam alcançar uma segunda chance. Agora, Exu Destranca-Rua era invocado nos terreiros de Umbanda e Candomblé como uma força vital para aqueles que buscavam abrir seus caminhos na vida. Ele se tornou uma das entidades mais procuradas por aqueles que estavam em momentos de bloqueio, de dificuldade ou de transição. Quem procurava sua ajuda, seja para resolver problemas no amor, no trabalho, na saúde ou em outros aspectos da vida, sabia que ele possuía o poder de remover obstáculos, desobstruir o caminho e trazer clareza nos momentos de incerteza. Exu Destranca-Rua era conhecido por sua capacidade de desviar energias negativas, afastar as más influências
e abrir as portas que pareciam seladas, tornando-se uma verdadeira força de libertação. Sua presença nas casas de culto e nos rituais espirituais era sempre uma promessa de transformação. Aqueles que recorriam a ele sentiam a força de sua ação imediata, como se as dificuldades que antes pareciam intransponíveis fossem gradualmente dissolvidas pela sua intervenção. Exu Destranca-Rua não só removia as barreiras físicas, mas também ajudava a curar as feridas espirituais e emocionais dos seus devotos, permitindo que eles se reconectassem com suas próprias forças interiores. Ele era visto não apenas como um solucionador de problemas, mas como um verdadeiro guia, alguém que iluminava o caminho da vida de quem estivesse disposto a seguir sua orientação. Sua essência como guardião dos caminhos fazia dele uma presença essencial para quem queria superar adversidades, sem importar o tamanho ou a natureza do obstáculo. Por meio de sua intervenção, as pessoas podiam enfrentar suas dificuldades com uma nova perspectiva, com esperança renovada, e com a certeza de que o caminho sempre estaria aberto para aqueles dispostos a lutar e a se transformar. Exu Destranca-Rua se tornou, assim, não apenas um símbolo de força, mas de uma redenção que ultrapassava as fronteiras do físico e do espiritual, oferecendo uma oportunidade de renovação e recomeço para todos que precisassem de sua luz. A história de Yasker, ou Exu Destranca-Rua, é um testemunho profundo de que, até nas sombras mais densas, é possível encontrar a luz. Sua trajetória, marcada por violência e sofrimento, reflete a complexidade da alma humana e a busca incessante por redenção. Yasker foi um homem que, em sua vida anterior, alimentou a raiva e o desejo de vingança, mas, ao ser tocado pela espiritualidade, encontrou no perdão e na transformação a verdadeira essência da justiça. A transição de Yasker para Exu Destranca-Rua não foi apenas uma mudança de nome, mas uma revolução interna que o transformou de um ser marcado pela escuridão para uma entidade que representa a possibilidade de superação do mal e o poder de abrir os caminhos para aqueles que se encontram perdidos. A jornada de Yasker é uma narrativa rica de aprendizado e evolução, mas, acima de tudo, de esperança. Sua vida e sua transformação exemplificam que, independentemente dos erros cometidos, existe sempre a chance de recomeçar. Ele passou de um homem que foi consumido pelo ódio e pela violência, para uma entidade que agora oferece oportunidades de mudança e libertação, não só a si mesmo, mas também aos outros. Exu Destranca. Rua tornou-se uma figura que transcende o conceito de punição, sendo, em vez disso, um símbolo de compaixão e assistência, capaz de ajudar os outros a encontrar um novo caminho e reconstruir suas vidas. Sua história é uma metáfora poderosa para todos aqueles que se sentem perdidos em meio às dificuldades da vida, pois ela revela que, mesmo nas condições mais desoladoras e sem esperança, sempre há uma possibilidade de recomeço. Para Yasker e para todos que recorrem a Exu Destranca-Rua, a mensagem é clara. Não importa o quão distante da luz alguém possa estar, sempre há uma maneira de encontrar o caminho de volta à redenção. Ele personifica a ideia de que, ao olhar para dentro e confrontar nossos próprios demônios, podemos abrir as portas para uma nova vida, com coragem, perdão e uma força renovada para superar qualquer obstáculo.